juntamente com a planta, põe o tutor, que vai se quedar mais ou menos 50 centímetros de profundidade. A altura vai variar. A recomendação é que esteja abaixo da copa, para que não provoque danos. Pero, se há aves de rapina, poner o tutor mais arriba. O amarril do tutor se hace em formato de 8, para que não estrangule, não aperte o caule. À medida que a planta cresce, se põe mais. Um mais baixo e outro mais alto, para manter essa planta ereta. Então, sempre em formato de 8, esse fitilho, chamado fitilho em português, não sei se em espanhol é assim, poderia ser de uma substância sintética, pouco elástica. Que se estira. Isso. Há quem põe hasta tecido de roupa, um pouquinho elástico. Como chama esse tecido mais elástico? Tela, sim. Bueno, uma solução muito boa, muito barata, recorta o tecido e põe. Muito importante que seja em formato de 8. E à medida que a planta cresce, vai levantando. Hasta 3 anos, mais ou menos. O caule estará já lenhoso e pode se retirar. Se percebe que quer entortar com um pouquinho mais de idade, mantém mais um ano, pero hasta 4 anos é suficiente. As roçadas que são como? Desmalizadas. A cada 30 dias, 60, aí vai depender do tempo da chuva. E mais importante que roçadas seria a limpeza ao redor da planta, fundamental. A limpeza ao redor da planta é como um salão de rúmbia, totalmente limpia, totalmente. As plantas invasoras, as hierbas, têm uma capacidade de absorção de água e nutrientes muitíssimo superior a qualquer planta cultivada. Quanto manter limpo? Seria a projeção da copa. O sol do meio-dia, na sombra do meio-dia, seria o ponto, a distância que se deverá manter limpo. A raiz acompanha a copa, mais ou menos. Se virarmos de cabeça para baixo uma planta, o sistema radicular mais ou menos irá imitar a copa. Então, se manter limpo sempre abaixo onde estão as raízes. À medida que a planta cresce, naturalmente, a raiz irá crescer. Chegará um ponto que estarão essas plantas cruzadas. Então, se manterá limpo no todo o lugar, porque é importante se manter uma faixa de vegetação para proteção contra a erosão, para ser um ponto de dificultar um pouquinho a subida dos esporos das enfermidades para arriba, em primavera, verano. Os esporos de resistência das enfermidades se quedam em el inverno ao piso. Se quedam lá quietitos esperando as condições de temperatura e umidade para que subam a planta. Então, se há uma vegetação ao redor, cerca, dificultará essa subida. Esta é uma medida importante. Herbicidas, cobertura morta, que seria mulching, e controle em faixas. Já estou sabendo que está sendo usado mulching. Mulching tem muitas vantagens. Primeiro, claríssimo que controla as malezas, dificulta para que as malezas cresçam. Outra vantagem, mantém a temperatura nem tão alta nem tão baixa. Então, as variações de temperatura são mais pequenas. Outra,
segura a umidade do suelo. Abaixo do mulching, seguramente será úmido. A umidade será muito maior que fora. Outra vantagem, se esse lugar é bueno, haverá mais micro-organismos que são responsáveis pelos processos de decomposição da matéria orgânica, de mineralização. Então, é muito importante. É uma ferramenta importante. E como é feito desmineralização com certa frequência, aproveita essa cobertura morta para pôr ao redor. Sérgio. El tema del herbicida, por ejemplo, cuando uno aplica polimostina ahí en la olla de la planta, en la raíz de la planta, ¿cómo tiene que ser mojado? Digamos, ¿tiene que mojarse en cantidad la maleza o con una sola pasada nomás ya es suficiente? Sí. Não é necessário molhar como se fosse regos, não é necessário. O que há que ter cuidado será com a proteção da planta. Nem todos são seletivos. Paraquat, gramoxone, por exemplo, não é seletivo. Tem ação de contato, onde toca, ali queima. Não é sistêmico, não circula na seiva da planta. Tem uma ação de fogo, mais ou menos, queima. Aplicar com muito cuidado, naturalmente, para que não atinja a planta. Horários do dia também é importante, muito importante. Começar cedito, bem temprano, lá por las 10, parar, porque a umidade da área diminui muitíssimo, então haverá, a partir dali, evaporação. Então, se queda desde as 10 até as 3 da tarde. Em geral, pregunta, ¿se arranca a la mañana y el tema del rocío le hace efecto algo o no? Cuando se aplica, veo que a la mañana hay rocío, el pasto mojado. A la mañana el pasto está mojado. Sim. Há problema de orvalho está mojado. Se está muito mojado, evita porque haverá escorrimento. Aí então o produto não se quedará sobre a planta. Mojado não. Aí sistema de rego, o mais utilizado é de goteo. Então, assim como se necessita controle de malezas ao redor da planta, também o sistema de rego ao redor, onde estão as raízes. Muito importante, aqui chove mais ou menos 1.200 milímetros. Então, durante o plantio, o fornecimento de água é muito importante. Durante e na primeira semana após plantio, manter sistema de fornecimento de água para que essa planta não tenha problema de morrer. E durante na primeira primavera, verano, também é importante. Há casos que a planta brota normalmente e mês de janeiro acaba morrendo em função de pouca chuva. Em geral, plantas novas, usamos critério. Se não acontecer chuva por período de 10 dias, se riega 40 milímetros. E se riega por dia 20 litros, basta. Plantitas pequenas, suficiente. O dia sim, dia não, 40. Aqui é solo mais arenoso, então se a quantidade possivelmente será talvez um pouco mais grande. A plaga principal de la nogueira, do eucalipto, de outras frutas, chama-se hormiga. Depois, pulgão amarelo, pouca importância, não tem tanto. Tinte verde, filoxera, escarabajo. Apareceu outro escarabajo há pouco, né? Ele é amarelo, chama de escarabajo brasileiro.
Aqui el daño. Se a hormiga corta por la terceira vez, esta planta está comprometida. Se foi. Então, é importantíssimo manter controle sobre hormiga, com passadas semanais, por lo menos, sempre acompanhado com um hormicida granulado em la mano, ponendo sobre ele pontos onde encontra hormiga. Não se recomenda aplicações pulverizadas porque mata hormiga, pero mata abejas também e outros insetos. Então, é importante. E o controle iniciar, começar bem antes do plantio, porque as hormigas trabalham em la primavera, verano, e no inverno estão paradas. Então, não irá resolver começar a aplicar herbicida em el plantio. As formigas estão praticamente dormidas. Então, se empieza em el início da primavera, quando as hormigas fazem o vuelo de acasalamento, estão trabalhando. Ali se inicia, se empieza aplicando em la área de plantio e ao redor, em la bordadura, para evitar que hormigas invadam o sítio de plantio. Aplica-se inseticida solamente se a plaga atinge esse nível de dano econômico. Para isso, Gerardo e Agostinho estão para orientar quando chegará esse ponto. Sistemas de controle de hormigas. O herbicida granulado, que é uma ferramenta importante, e há barreiras que são utilizadas, como esta cinta com cola que se põe ao redor do caule em duas alturas, que a hormiga não consegue passar, fica pegada. Esta cinta tem que ser cambiada a cada 6 meses, mais ou menos, porque chega um ponto que as hormigas começam a cobrir toda a cinta e servirão de puente para passar outras. Então se troca, se cambia. Tem uma cola. Uma cola, assim? Pegamento. Que as hormigas se quedam grudadas, pegadas. Funciona muito bem, muito barato, muito fácil. Seguimos. Aqui algumas plagas mais importantes. Aqui a larva ambrósia. Apareceu em Brasil há 5 anos, não sabíamos o que era. Descobrimos um orifício muito pequeno de agulha que não podia provocar a morte. E com um serrilho. E conversando, falando com o pessoal de INTA de Buenos Aires, então acabamos sabendo que esta praga, esse inseto, não causa diretamente a morte da planta, pero introduz uma enfermidade chamada fusariose que mata a planta. Hasta 4 anos, mais ou menos, de idade, depois não. Então, em este caso, se há histórico de existência de ambrósia, aí sim se recomenda a aplicação de inseticida preventivamente em este sítio, se aconteceu em outro ano. Porque depois que o inseto põe a larva, não há como controlar, não há como ter acesso ao caule e o problema já está acontecido. Então se aplica inseticida para matar, para controlar o adulto em el início da primavera, el início da brotação. Tem controlado bem assim. Solamente em sítios que têm histórico de ambrósia, que não é muito comum. Esta outra praga, também um escarabajo, chamado escolitínio, que apareceu em Brasil esse ano.
chamada broca de las mirtáceas, que é uma família de plantas onde o eucalipto é um representante. Como tem eucaliptos por todo, então essa plaga está se distribuindo muito rápido. Embrapa de Brasil, que corresponde à INTA aqui em Argentina, já descobriu 10 espécies diferentes desse escarabajo. Está preocupando muitíssimo e está provocando diretamente, nesse caso, a morte das plantas. Aqui não vai se quedar muito claro, mas essa planta empieza a murchar as hojas e morre em questão de 10, 15 dias. Aqui mostrando com a caneta o orifício de tamanho mais ou menos de um ponto de caneta. Mais grande que o orifício de Ambrósia, que é muito pequeno. Sim. Aqui, esse outro escarabajo chamado brasileiro, que surgiu defoliante, e não há outra alternativa que não seja a aplicação de inseticida para controle. Julio, vos sabés, el defoliante ese que sé que ustedes no tienen, pero ¿hay algún umbral de tener conocimiento de algún umbral de daño el defoliante ese? Quando não há, esse é um problema. Ontem Esteban comentava que é necessário que a investigação determine esse nível de dano econômico. Não há. No, porque lo que le pasaba a Esteban nos pasa a nosotros también, que vemos plantas aisladas así, 1, 4 manchones se ven. E ataca uma planta, todos os insetos atacam aquela planta. Mais fácil de controlar? Aplica naquela planta que está atacada. El año pasado, hace 2 años, sobre este tema, la gente del INTA nos sugirió que ellos están trabajando con lo que le llaman trampas, que son alarmas. Entonces lo que hace estas trampas es atraer el insecto con atractivos, con aceite, con luz, con atractivos para que el aceite venga, y se cuenta en las trampas cuántos insectos aparecen. Cuando esa cantidad de insectos ya es importante, ahí es que hay que comenzar el tratamiento. Pulgão amarillo já foi uma plaga importante. Hoje, não mais. Porque esse inseto aqui está mantendo sob controle biológico. A vaquita come vários pulgões ao dia. Por isso, não se aplica inseticida de qualquer forma. Pulgão apareceu, aplica. Não. Porque, muito provavelmente, a vaquita irá dar conta da plaga. Hoje, que as pessoas estão aplicando menos inseticida, a população de vaquita está aumentando muitíssimo. Outra plaga que existe em Brasil, aqui em Argentina me parece que surgiu, é a chamada filoxera. São espécies são deformações que surgem na hoja, e aqui são pulgões também que estão acá. Em geral, não é preocupação, não tem sido necessário controle. Outra plaga importante é tinte. Estando em um lugar cerca de alguma lavoura de soja, muito provavelmente existirá tinte. Tinte provoca esse dano em almendra que, naturalmente, compromete a qualidade. E, em alguns casos, é necessária a aplicação de inseticida. As enfermidades principais de nogueira, a primeira se chama sarna e a segunda, antracnose. Fumagina e fusariose. A fusariose é importante, eu falava quando ocorre ambrósia. Antes de pensarmos em aplicação de agrotóxico, de produto para controle de enfermidades, temos que pensar em outras medidas importantes para reduzir o risco de que a enfermidade atinja a cultura, qualquer cultura, pecan incluso. A primeira é resistência genética. Então, se busca
variedades resistentes à sarna, em caso de pecan, e antracnoses. E a investigação, el INTA, el Embrapa, Estados Unidos está sempre desenvolvendo novas variedades, buscando resistência genética. Uma variedade muito produtiva e com almendra, que o mercado chino principalmente requer, se chama Marran. Existe acá? Marran? Muito saborosa, rendimento de almendra muito bueno, pero muito suscetível a sarna. Então, esta variedade acá não é indicada para plantio, seria indicada para plantio em zonas áridas, como aqui em caso de Argentina, Catamarca, Salta, lá tranquilo. A uva a años significa mais ou menos 200, 300 milímetros solamente. Não há condições para que a enfermidade se estabeleça. Pero em nossas condições aqui, não. Então, a primeira medida, resistência genética. Na segunda, uma adequada preparação de suelo, com subsolagem, com lavação profunda, para incorporação de corretivos, calcários, se for o caso, fosfato, potássio, enfim, a correção antecipada ao plantio, em área total, para que se possa ter condições de desenvolvimento dessa planta. Imediatamente ao plantio e depois. Depois que o lugar está implantado, não há mais condições de se executar uma adequada correção de suelo, porque as raízes impedirão a incorporação de corretivos. Então, este trabalho é feito antes do plantio, ou por lo menos em la faixa de plantio, é uma medida possível econômica de fazer. Empieza por faixa de plantio, 1,5 metro para cada lado, 2 metros, se corrige e se incorpora corretivos em esta faixa e dali a 2, 3 anos se completa em el restante. Seria uma maneira do pecanicultor reduzir custos de implantação. Depois a fertilização, que mencionava agora, que a pergunta de Sérgio foi importante. Uma planta bem alimentada será acometida por menos enfermidades e menos plagas. Depois a poda que vamos executar hoje, para manter essa planta com arejamento e com insolação adequada. O que uma enfermidade requer? Umidade e temperatura. Essas são as condições favoráveis para a doença. Umas mais, outras menos. Então, todo o manejo, os tratamentos que se fazem em el pomar são em el sentido de melhorar a insolação e arejamento, para manter seco o interior da planta e com insolação, para prejudicar a enfermidade. Então, a poda funciona também para isto, para que ele só chegue lá abaixo e dificulte a presença de enfermidades. Outra, abono verde, muito importante, tanto de inverno quanto de verano, plantas leguminosas como maní e outras, junto com gramíneas, para que mantenha esse solo coberto, e as leguminosas fornecem um nutriente, que seria nitrógeno. Vem de graça para nós outros. Nitrógeno é um nutriente muito caro. Então, as bactérias produzem este nutriente para nós outros sem custo, através de las plantas de abono verde. Depois, tratamento de inverno. Em Brasil, nós outros temos utilizado calda sulfocálcica, que é um produto feito com cálcio e azofre.
pode ser hecho em la propriedade. Em Brasil há pronto para uso. Penso que aqui em Argentina há também, não sei. Essa é uma medida também importante para reduzir o chamado potencial de inóculo, para matar as enfermidades que estão ali dormindo, esperando as condições de temperatura e umidade para que voltem a trabalhar. Hecho em el inverno, junho, julho, agosto, antes da elaboração. Importante também eliminação de restos culturais. Em restos culturais estão as enfermidades. Então, é necessário retirar do lugar. Destinos, uso em secadores, produção de humus, há algumas possibilidades. Menos deixar em el lugar. Outro ponto importante, desinfecção de equipo, fundamental. As enfermidades estão presentes no material de trabalho. Medicina se pratica muitíssimo, né? Lavar as mãos, aplicar produto, álcool. Então, é necessário com água sanitária a cada período colocar esse equipo em água sanitária para limpar, principalmente quando cambia de sítio. O ideal seria ter um equipo para cada sítio. Não misturar, não levar daqui para lá, porque está muitas vezes levando enfermidades em um sítio que tem para outro que não tinha. Isso é fundamental. E então, depois de todo isso, se pensa em produtos químicos, que será necessário utilizar, mas se adotarmos todas estas medidas de controle, a necessidade de uso de agroquímicos será muito mais pequena. Talvez, em alguns casos, nem será necessário, dependendo do manejo, dos tratamentos que se dê. Aqui a aplicação de chamada cauda sulfocálcica. É amarillo por a presença de azufre. Vai muito produto fora, se perde muito, porque não há hojas. Pero esse produto que passa sobre as copas se põe ao piso, onde estão as enfermidades, dormindo, tranquilo. Importante. Uma medida fácil, barata e muito eficiente. Há que se limpar o equipo depois porque é corrosivo. O único problema é o odor, muito fedorento. Sim. Este é um chamado canhão em Brasil. Aqui em Argentina é fabricado. Tem uma empresa aqui cerca de Buenos Aires que fabrica, incluso tem representante fábrica em Brasil, em Londrina. A Jacto é brasileira, né? E há uma indústria argentina. Daqui a pouco me recordo. Mas canhões são os mesmos usados para soja, para culturas anuais, que são adaptados para que tenha o movimento vertical e horizontal. E os bicos de pulverização são distribuídos ao redor para que atinjam alturas mais baixas e mais altas. E o atomizador, que é aquele em formato de U, invertido, que é utilizado para citros e outras culturas baixas, para nogueira não é possível porque não há altura suficiente. Hasta a idade de 8 anos, mais ou menos, sim. Depois não alcança. Aí é necessário utilizar o canhão que tem a fabricação. Hoje, os equipos estão muito mais aperfeiçoadas, isso, e funcionando então muito bem. E não sei se acá já há, foi desenvolvido por Embrapa o sistema de bicos eletrostáticos. O sistema eletrostático é um sistema
eletrônico de atração de partícula, negativa, positiva, e provocando uma cobertura sobre a hoja muito mais eficiente. Porque, em função dessa atração de partícula, a hoja atrai a gota de produto, tanto para o dorso quanto para o verso. Desafortunadamente não coloquei aqui. Mas a cobertura é perfeita. É um sistema que custa mais ou menos $3.000 aproximadamente, mas se paga em el primeiro ano por la eficiência. Bicos eletrostáticos. Em Brasil há 2 produtores, 2 fabricantes desses bicos. Normalmente em nossas práticas levamos essas empresas. Incluso se Alain agora, 23 de abril, tiver a oportunidade de estar em Antagorda, onde se queda el vivero, estaremos lá com provavelmente 2 fabricantes destes equipos de bicos eletrostáticos e também de pulverizadores, de fumigadores, que terão. Sempre hacemos práticas de aplicações dinâmicas. Julio, Sí. ¿cuánto tiempo tiene que pasar, digamos, si uno hace una aplicación de cobre y después hay que hacer una aplicación de zinc? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para cuántos días? Sim, uma semana é suficiente, não mais. Junto não. Zinc pode ser aplicado com fungicidas tranquilamente. Cobre não. Um detalhe importante, quando aplica zinc, junto nitrógeno, para servir de porta de entrada de zinc, já que as hojas têm uma substância chamada queratina, que dificulta a entrada. Então, o nitrógeno seria um meio de transporte do zinc. Aqui, eliminação de restos culturais de poda. Este é um nogal que acompanha em el município de Santa Rosa, que está ubicado na fronteira com a Argentina, em Las Misiones. E foi plantado com marco de 7 por 7. E com 8 para 9 anos estava totalmente cruzado as copas. Então, está sendo hecho uma investigação por Embrapa e por Universidade Federal de Pelotas com diferentes manejos de poda, de contenção e de aclareio e também de raleio, de retirada de plantas, para se observar qual o manejo melhor para esta situação de alta densidade de plantio, que nós não recomendamos, não trabalhamos com menos de 10 por 10. Pero há viveristas que trabalham com 7 por 7, com 6 por 9, e esses nogales, em pouquíssimo tempo, estarão com as copas cruzadas. Então, esse material terá que ser dado destino, não se quedar em um lugar, porque seria uma porta de entrada de enfermidade. Aqui, uma planta com manejo inadequado, preta de sarna, negra de sarna, em las frutas, em las hojas, e aqui com o manejo correto, com correção de solo, preparação, resistência genética, que mais? Abonos verdes, poda. Aqui sarna. É a enfermidade mais importante, mais preocupante em nogueira. Um nogal acometido por sarna, sem controle, pode provocar perdas de hasta 90%. 90%. Comprometer praticamente toda a produção. Empieza por las hojas, depois para as frutas e penetra hasta a almendra, reduzindo muitíssimo a qualidade. Semelhante a dano provocado por inseto chamado chincha. A sarna são manchas pequenas, negras,
e que não se misturam, não coalescem, não se cruzam. La sarna, diferentemente, são manchas maiores, depressivas, assim, e que coalescem, se misturam, se cruzam uma com as outras. La antracnose penetra em la abertura de la flor, em setembro. Se não se controla antes, a enfermidade irá penetrar e se quedará ali. E quando chega o mês de janeiro, as frutas começam a cair com esse tamanho e caem bastante. Então, é necessário a primeira aplicação de fungicida que seja hecha em mês de setembro, em começo de brotação, quando as hojas têm aproximadamente 2 centímetros, que já conseguem absorver o produto, se hace na primeira aplicação. Se empieza com triazol e é muito importante ir intercalando os princípios ativos, propiconazol, vai intercalando para que não aconteça uma coisa denominada resistência da enfermidade. São diferentes raças que uma é suscetível a um princípio ativo, outra suscetível a outro princípio ativo. Então, se intercala. Cada aplicação, um ativo diferente. Aqui, fumarina, provocada por ataque de pulgão, que se alimenta e libera o seu esterco, que atrai um fungo chamado fumagina. Se não há pulgão, não há fumagina. O controle seria com mescla de Bordeaux a 1% e azeite mineral a 1%. Em caso de sarna, o ideal seria fazer um acompanhamento. Pero, por nossa experiência, não esperamos aparecer. Aplicamos. Início de brotação, sabemos que vai aparecer, então aplicamos preventivamente. Começamos com cauda sulfocálcica para diminuir inóculo e a segunda aplicação com um produto de ação sistêmica que se vai intercalando. A segunda, então, seria em princípio da primavera, com hojas já com desarrojo de 30%, mais ou menos. Cobre também tem. Não temos costume de usar cobre. Usamos cauda sulfocálcica e produtos sistêmicos. Aqui se usa bastante cobre, né? Usamos cobre quando a análise de hojas indica deficiência. Aí sim usamos. Do contrário, não. Temos trabalhado somente... Lo aplican más como un corrector de fertilización más que, sí. Más que preventivo. Isso. Uma coisa que praticamos, que vi que em esquina não é realizada. Trabalhamos com análises de suelo anuais, todos os anos, todos, e de hoja também, para que tenhamos um histórico de fertilidade, de níveis de nutrientes em el suelo, mais baixo, mais alto, e vamos então fazendo a sintonia fina, e com histórico de produção. Ele no inverno, depois da cosecha. Então, trabalhamos com 3 profundidades, para ver a marcha de descida do nutriente, 0 a 10, em separado, um gradiente 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40. Hasta 60. Hasta 60 seria importante para fazer a correção de solo. Depois, não. A diferença, pelo menos em Brasil, de níveis de nutrientes de la camada arável 0 a 20 e de 20 a 40 é muito grande, 70 ou até 80% de diferença. Pero de 20 a 40 para 40 a 60, pequena. Intervalos de aplicação de 15 hasta 30 dias, dependendo então das condições climáticas. A primeira em início da brotação, a segunda depois da floração. E esse intervalo sendo mantenido assim, em geral 20 hasta 30. Hasta
início de fevereiro. Antes de começarmos a realização da poda, é muito importante que tenhamos noções de conceitos de poda. Por que podar? Já sabemos por que podar, né? E como podar? Qual é o propósito? Resistência a ventos, maior suporte da carga de hojas e frutos. Se não podarmos, a planta crescerá em formato de pata de galho. Então, se todo o peso da planta será descargada em um ponto só, ali, naquele ponto. Então, se numa situação de vento, seja em forma de forquilha ou pata de galho, o peso concentrado em um ponto só, o risco de lascar, de quebrar, é muito grande, comprometendo muitas vezes uma planta com 4, 5, 6, 8 anos ou mais. Se não se poda, não se hace a poda de formação, depois será necessário uma intervenção muito forte. Melhorar a entrada de luz em la copa, claríssimo, aumentar a quantidade de ramilhos. Ramilhos são aquelas ramas pequenas, onde está lá a fruta, ali que está a plata. Estimular a brotação de yemas basais e medianas. Por característica, a nogueira pecan tem uma característica de dominância apical. É um termo que os engenheiros usam para complicar um pouco. Dominância apical significa brotar em la punta. Não brota em la porção mediana e basal, ao natural, não brota. E no momento que podamos, estimulamos a brotação de las yemas medianas e basais. Isso eu tenho dito, eu vou repetir, toda a poda é uma agressão que se faz à planta. Estamos agredindo, estamos cortando, e a planta reage. Como? Como? Brotando. Me agrediu, vou brotar. Então, aí a oportunidade, quando a planta brota, de escolher aquelas ramas que irão nos servir. Aqui não serve, borra, corta. Aqui serve, mantém. Então, teremos mais opções. Ao contrário, se não executarmos, nós teremos somente aquela brotação na ponta, tanto o líder, a muda, brotará aquela copita arriba, quanto as ramas secundárias. E reduzir, que eu já falava sobre isso, as intervenções de poda em nogales adultos. Hasta 5, 6 anos atrás, estamos executando podas em nogais adultos, podas de correção e podas de formação, nogais que hoje estão com 6, 7 anos, conduzidos dessa forma, e a distribuição de ramas é muitíssimo buena, a distribuição de cargas, o crescimento de ramilhos, ele em princípio de produção também empieza mais temprano, muitas vantagens. Então, eu já falava sobre isso, e dá desde o primeiro ano hasta mais ou menos 6. Depois, toda a força da planta vai para a carga. Então, as ramas crescerão menos. Dali para frente, não é necessário mais poda de formação, solamente poda de correção. Retirada de 1, 2, 3 ramas ao ano, quando e se necessário. O formato, então, que trabalhamos é com líder central, com ramas secundárias em formato de espiral. Quantas ramas secundárias? 8 a 12. Não. Estudaram. 8 a 12. Não se obterá essas 8 a 12 em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. O importante é que chegue hasta 6 anos com um mínimo de 8 e um máximo de 12. Bem distribuídas. Partindo de pontos do mesmo ponto ou de pontos diferentes? Diferentes. Formato de espiral. Um aqui, outro aqui, assim.
Muito bem. Outro ponto, aqui saiu 450, mas é 45. Ramas secundárias fortes em ângulos superiores a 45 graus. Inferiores se corta, elimina. Ramas que crescem para arriba se elimina. Ângulo mínimo, 45 graus. Se mantém. E realizadas em 2 períodos. Inverno, que seria a dormância, e em el verano, que é o caso nosso hoje. Sim, seria a poda verde. Primeiro ano, depois do plantio, a chamada poda de descope. Por que descopar? Por que cortar? Se podarmos, o que acontecerá, será? Isso, despierta. Virão ramas mais vigorosas. Aquela ramificação natural, normal, que é em formato de umbrella, concentrada, arriba, é fraca. Então, se elimina, cortando por lo menos, quanto por cento? 30%. E se elimina esse efeito chamado dominância apical. Brotarão ramas fortes, vigorosas e lejos uma das outras, diminuindo nosso trabalho de poda de formação. A primeira providência, o primeiro ano, depois do plantio, é fazer o descope. Muito fácil, muito sencillo. Está cortando, rápido. Muito bem. Aí, o verano, depois, na sequência. Elige o líder central, aquele melhor posicionado, que está mais arriba, mais forte. Caso o primeiro, o mais arriba, não seja forte, corta. E elige o segundo, que é mais vigoroso. A planta habla. Ela nos diz, eu sou o líder. E elegido o líder, borra, retira brotes 10 centímetros abaixo. Importante, mantenha ramas bajas. Hasta quantos anos? 3. Por quê? Porque estas ramas bajas são importantes para a nutrição da planta. Não se retira, se mantém. Hasta terceiro ano, e depois sim se vai retirar. Verano. Inverno. Borra ramas abaixo, e se repite, borra as ramas hasta 10 centímetros abaixo do líder, borra as ramas em paralelo ou cruzadas. Hace despunte de las ramas secundárias. De quanto por cento? 10 a 15. E o líder se despunta quanto? 30. Líder 30% do crescimento do ano e ramas laterais 10%. Ele no inverno. E continua mantendo ramas bajas. Segundo ano, verano. Elige líder. Sempre vai ter um novo líder. Vamos elegendo, cada ano. Borra brotes abaixo, aí uma altura, uma distância mais grande, 20 centímetros. A planta está crescendo. Hacer beijisco de ramas que crescem até em el início 40. Hasta terceiro ano 40. Cresceu 40 centímetros, beijisca. Beijisco seria somente uma retirada de la punta, com a mano. Não se hace uma poda em el verano de 10 a 15%, porque iria provocar uma brotação nova ali. A planta iria reagir brotando. Então não se hace isso. Solamente beijisco. Solamente a punta. E ramas que crescem. Atingiu 40 centímetros, hace beijisco. E manter ainda ramas bajas. El inverno, podar líder central em 30%, retirar ramas em paralelo, cruzadas e despunte de 10 a 15%, que dá mais ou menos 2 a 3 centímetros, das ramas secundárias, incluso ramas bajas.
Porque se não se hace esse despunte, a rama irá crescer muitíssimo. E não se quer isso. Então se hace despunte também de las ramas bajas que irão ser retiradas mais tarde. Então, primeiro ano, hace descope de la muda recém-plantada, 30%, hasta 50% pode ser feito. Se elige líder, se poda 30% e se retira a rama lateral. Eu recomendo, esse material é de linta, recomendo retirar os dois, não deixar nada ao redor do líder, somente o líder, diferente do que está ali. Aqui na foto, que não aparece muito bem porque está um pouco claro. Pode passar? 20 centímetros por debaixo do líder, não? Ele inicio 10 centímetros, hasta 3 anos, mais ou menos 10. Depois vai eliminando essas ramas mais cerca do líder. Ele início mantém. Terceiro e quarto ano, a maneira mantém hasta sexto ano. A diferença é que quando essa rama baja atinge 2 a 3 centímetros de diâmetro, se hace a retirada. Qual a altura? 1,20 m. Então, essa altura é suficiente para que o shaker, vibrador, aqui chamado sacudidor, abrace o tronco da árvore para fazer a cosecha. Suficiente. Se a rama cresce em direção à rua, retira ou mantém? A rama está crescendo em direção à rua que você vai passar com o trator. Corta. Se está crescendo em direção à rua, à linha, mantém. Não está atrapalhando. Aqui mais ou menos o desenho e a foto da planta. O desenho esquemático mostrando poda de líder, retirada de las ramas ao redor do líder, despunte de las ramas secundárias. E aqui na foto, mostrando como queremos chegar a uma planta ao quarto ano. Mira que aqui temos o líder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ramas. Vamos manter todas ou não? Sim? Sim? E as ramas bajas? Qual é a altura dessa planta, mais ou menos, que dá para observar? Será que tem 1,20 m ali? Não, né? Não, me parece que não. Então, vamos retirar, aqui certamente, está 50, 60 centímetros. Aqui poderá se manter se estiver em direção ao linho. Mais ou menos 2/3 da carga de frutos está em el primeiro terço de crescimento da planta, mais ou menos a altura que mira nesses ojos. Então, essas ramas é importante manter dentro do possível. Limite 1,20 m em função da cosecha mecânica. Há outras ramas, se retira esta, certamente, e há outras que irá se retirar. Aqui, por exemplo, sim, ramas partindo do mesmo ponto. Sim, se retira. Qual é o critério? Esta ou esta? Mira mais acima, mais arriba. Aqui. Aqui tem rama, aqui não. Então, você vai retirar esta ou esta? Pensando em espiral. Pensando em espiral. E outra coisa, essa rama está com um ângulo mais cerrado, abaixo de 45 graus. Então, você retira esta, por 2 motivos. Está em paralelo com essa aqui e está mais cerrado. Então, você retira este e este. Tinha 8 ramas, você queda com 6. No ano que vem, você seleciona outras, mas que irão surgir. Esse lugar não foi hecho manejo de poda, não teve nenhum. Está lleno de ramas, está se retirando, se selecionando, a altura é
está com 2 metros, um pouco mais. Não é o formato que se busca. Aqui o que vamos fazer hoje. Vamos partir de plantas com este formato para chegar a esse formato. Com líder e retirando, sacando as ramas verdes, crescimento del año, que crescem arriba, em paralelo, cruzadas. É isso que vamos fazer hoje. O que mais vamos fazer, além de sacar ramas verticais, paralelo e cruzadas? Bejisco. Isto. Vamos a campo?